O medo ainda cala alto na alma dos colombianos, mas não fala mais sozinho. Essa é a principal conclusão que a gente pode tirar das eleições colombianas que seguem acirradas. Aparentemente, o candidato de extrema-direita, Espriella, vai vencer por menos de 1%, pelo menos é isso que indica a votação preliminar. Ainda vai ter a questão da recontagem, mas independente disso, o que se vê é um país dividido, diferente do que ocorreu em praticamente mais de 500 anos de Colômbia, para ser mais preciso, 527 anos do nosso país vizinho, sempre dominado pela direita, desde os tempos da coroa espanhola e depois por partidos em cima de partidos, sempre com a mesma plataforma: o terror, o medo, a falta de mobilidade social, ou seja, quem nasceu pobre vai ser pobre a vida inteira, quem nasceu rico vai ser rico a vida inteira, e paralelo a isso, várias insurreições que põem a população no meio do tiroteio. E é exatamente esse temor que ainda mantém figuras como o tal do Espriella vivos dentro do imaginário e como uma resposta para aqueles que têm medo. A Colômbia, depois de tantos anos vivendo com medo, ainda é como um passarinho que, mesmo com a porta da gaiola aberta, tem medo de sair e voar e não ter mais o conforto, um pingo de segurança, ou pelo menos a sensação da segurança. É como o pessoal lá da história do Moisés no Egito, que mesmo depois de libertos do cativeiro, ainda passaram 40 anos vagando pelo deserto, porque eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. E é exatamente por isso, inclusive, que a direita precisou recorrer a esse tal personagem outsider, que assim como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, um sujeito que é do sistema, mas é vendido como uma coisa nova, já que os 500 anos de direita já fez o povo ficar descolado e saber que vai se dar mal. Entretanto, mesmo com os avanços sociais significativos e econômicos conquistados em apenas 4 anos da esquerda no poder na Colômbia, isso ainda não é suficiente. Afinal, são mais de 500 anos de estrago. Não se resolve 500 anos em apenas 4. Mas as pessoas muitas vezes ficam com medo, afinal, está lá a ameaça do estrangeiro. Eles, assim como os brasileiros, viveram muito tempo como colônia, sendo explorados até o talo. E aí sempre tem aquilo na memória, sempre aquilo de baixar a cabeça para o senhor de fora que ameaça, como faz Donald Trump em defesa dos seus candidatos. Entretanto, ainda é importante ressaltar que a esquerda, independente de vencer ou ganhar as eleições, sai ainda muito forte na Colômbia. E esse sujeito, assim como o Bolsonaro, praticamente a gente já sabe que a fórmula apresentada não vai trazer retorno nenhum, particularmente vai reforçar ainda mais a ideia na população das más escolhas que fizeram. Ele até vai começar, provavelmente, tentando bancar um mini ditador, como faz ali o seu amigo da Republiqueta de El Salvador, que muita gente costuma ver no desespero como um exemplo a ser seguido, encarceramento em massa. Mas eu te pergunto, aonde encarcerar em massa resolveu algum problema? Basta ver os 2 dos 3 países que mais têm presos no mundo, Estados Unidos e Brasil. Nós fomos aumentando o número de pessoas presas, aumentando a repressão, principalmente nas periferias, com a desculpa de combater o crime, mas na verdade para oprimir gente pobre. E qual o resultado? Você se sente mais seguro andando nas ruas? Porque os colombianos, pode ter certeza, não estarão mais seguros, assim como não estão os americanos. Quanto mais eles prendem gente, mais aumenta a desigualdade e mais os problemas vão se avolumando. Porque o que está sendo enfrentado não é a raiz, são as folhas, são as consequências. É como você querer acabar com ervas daninhas que se espalharam pelo seu gramado, simplesmente podando as folhas. Eles vão nascer de novo, quando na verdade tem que arrancar pela raiz. E a raiz de todos esses males é o enfrentamento da desigualdade. Só que a desigualdade não se resolve do dia para a noite, até porque a própria sociedade começa a ter resistência. O cara começa a melhorar de vida, sai da pobreza e quer esquecer o seu passado. Ele vira classe média e começa a querer chutar a escada. Olha o exemplo aqui do Brasil.
muita gente melhorou de vida e renega o governo que criou as condições para isso, porque se sente menor, porque precisou de uma ajuda amiga, que é para isso que serve o governo. Pois é, e aí cai nesses discursos falaciosos de um sujeito que promete Estado mínimo, cortar o Estado em 40%. Eu te pergunto, em países pobres, subdesenvolvidos, como a Colômbia, quanto menos presente o Estado, mais refém as pessoas estão dos exploradores, tanto aqueles oficiais, os mega empresários, exploradores de fora, como do crime organizado, como fatalmente vai retornar à Colômbia, que, se consagrando a vitória do sujeito de extrema-direita, vai retroceder alguns passos. Mas é parte do processo didático. Você, muitas vezes, para valorizar as conquistas que teve, precisa perder ali na frente para entender o valor, e que esses avanços de 500 anos de perda não vão ser reconstruídos em apenas 4 anos. Portanto, não dá para jogar todas as cargas do mundo, todas as frustrações de séculos e gerações nas costas de apenas um mandato de presidente ou 2. E é isso que o Brasil já parece estar superando, apesar de também termos uma sociedade dividida. Afinal, somos todos filhos dessa mesma América Latina que foi explorada até o talo pela Europa, e quando eles não conseguiram mais, vieram os Estados Unidos querendo nos oprimir e na cara dura dizer que nós somos o quintal onde eles vêm arrancar as nossas hortas, arrancar a nossa lavoura e arrancar o nosso couro. E está na hora da gente decidir de verdade se nosso discurso de queremos liberdade é uma liberdade na prática que refém luta pela própria soberania, pela autonomia e principalmente por assumir responsabilidades, ou se seremos como parte da sociedade colombiana e parte da sociedade brasileira, que ainda insiste nesses modelos padrão Bolsonaro, Caiado e companhia, que são reféns do atraso, que querem manter uma sociedade onde alguns se dão bem para a maioria se dá mal. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar o seu like, salve esse vídeo, hypa, e vamos continuar vigilantes, porque é exatamente esse o grande conflito ideológico, mas ideias que impactam diretamente nas nossas vidas, porque mais do que palavras como liberdade e medo, o que está em jogo, na verdade, é se a gente vai ter tempo de sermos seres humanos, se a gente vai poder prosperar, poder ter vidas dignas e não viver sempre com medo do desemprego, medo do bandido misterioso na esquina, o medo do futuro, o medo do presente, enfim. Ou a gente vence o medo de verdade, ou então continuará como os colombianos, dando um passo para frente e 2 para trás. Tanto o medo e a esperança são importantes que, mais uma vez agora, o Flávio Bolsonaro, no desespero, está tentando roubar, depois que roubou a nossa bandeira, depois que roubou a camiseta da seleção brasileira, querem roubar até o slogan do Lula, quer dizer que é o candidato da esperança. Esperança de quem? Só se for do Vorcado, que aposta todas as suas fichas para sair da cadeia, que a extrema-direita volte ao poder, e o sistema de impunidade do Jair Bolsonaro, lembra? Que não ia aceitar que delegados investigassem os filhos, então trocava delegado, trocava diretor, trocava ministro, mas a turma dele poderia continuar roubando à vontade? Pois é essa a escolha que você precisa fazer. Se você quer um país de verdade, onde as pessoas assumam suas consequências, assumam a responsabilidade, entenda que país bom é país para todos e não só para você, ou se você quer aquele país onde você até pode ter uma certa posição, mas não tem garantia de que os seus filhos terão ou que você próprio terá daqui a alguns anos à frente. Porque esse modelo de exploração, ele age em espiral e uma hora ele chega e arrasta a sua casa para dentro, se você não mudar de postura e não entender que esse mundo é próspero, ele é abundante, mas ele é limitado e seus limites dependem que a gente aprenda a ter parcimônia e aprender a conviver com uma melhor distribuição da riqueza gerada e do trabalho gerado por todos.